Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora esse trabalho aqui da obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é um trabalho que estamos desenvolvendo, como eu tenho passado para vocês, né? Trabalho de Deus, né? Trabalho abençoado, onde Deus tem nos dado grande vitória mesmo, né? Grandes vitórias. E eu quero participar para vocês aqui todo esse trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Que nós estamos vendo acontecer, né? Está acontecendo, que nós estamos vendo o mal que está instalado nessa terra, né? Está instalado nessa terra. E o homem natural não quer ver isso, não está conseguindo ver. Por isso nós estamos pregando sobre isso e falando sobre isso esses dias. Nós estamos falando sobre isso esses dias. Gostaria muito de dar continuidade. Vocês têm assistido os vídeos. Hoje vou dar continuidade. Vou ter que acelerar um pouco, mas já passei por esses estudos. Vou passar de novo. Mas para você ver que o que estamos falando está acontecendo agora, bem. Está acontecendo hoje na Terra. Por isso eu quero passar para vocês aqui. Presta muita atenção, porque eu vou falar muito rápido, porque eu quero ver se eu faço no máximo 20 minutos essa gravação, ok? Então, vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, tá, queridos? Vamos lá, porque é hora de, realmente, de a gente se consertar. Hora de libertar. Hora de santificar. Então, vamos lá. O arrebatamento da igreja, parte 8, 6 de julho de 2022. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 26. Capítulo 4. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 26. Preste atenção, irmão. Isso aqui eu estou falando do arrebatamento. Para entender do arrebatamento, quero passar um pouco aqui sobre a criação de Deus. Para que nós possamos entender por que Deus fez um tipo de arrebatamento através de Noé, fazendo a arca. Noé pregou 100 anos na construção da arca que ia chover. E as pessoas naquela época, com certeza, chamavam ele de maluco, de louco, de doido, de pirado, tudo isso. Mas uma hora veio o dilúvio. E agora nós estamos falando do arrebatamento todo dia. Vocês estão tendo gravações aí, uma atrás da outra, sobre arrebatamento, sobre arrebatamento. Ô, irmãos, ou crê ou não crê. Essa é a realidade. Então, vamos falar aqui agora dessa história aqui, para vocês entenderem melhor. Porque, queridos, olha só, eu estou vendo que muita gente está pregando errado. Não está escrito na Bíblia, não está, meu irmão. Não está escrito, não é verdadeiro. Tem pessoas falando coisas que não está escrito na Bíblia. Livros apócrifos, livros que não estão na Bíblia, livros que eles pesquisando outro livro, não tem. Você tem que pesquisar a Bíblia. E eu vou falar uma coisa com vocês, vocês podem até não concordar comigo. Não é para concordar. Eu estou falando de mim. Eu não entendo Bíblia de estudo. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo o livro Bíblia de estudo, porque a Bíblia ela não pode ser mudada. Ela não pode ser acrescentada nela. Você não pode colocar o que você acha na Bíblia. Tá? Você pode dar estudos, tal, não na Bíblia. A Bíblia tem que ser zerada, sem nada, sem escrito nenhum. Então, o que você pode aprender é com a direção do Espírito Santo e a revelação. Por isso que tem muita gente pregando errado e levando muita gente para o inferno. Eu falei ontem sobre isso. Não existe livro de Enoque. Na época que Enoque viveu, não tinha escrito e foi antes do dilúvio. Se ele escreveu o livro de Enoque, esse Enoque que é filho da geração de Caim, ele vem da geração de Caim, da geração de homens pecadores, homens do mal, homens que realmente andavam no mal. Como é que ele podia escrever coisas boas e profetizar alguma coisa de Deus? Não tinha. O homem natural, mundano, não profetiza coisa de Deus. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, gente falando de livro de Enoque. Não entra nessa. Enoque, esse Enoque que ele fala aí, não é o Enoque que foi arrebatado, é o Enoque, porque naquela época existia muitos Joões, Maria, como existe hoje. Quantos Joões existem na Terra? Quantas Marias? Sabe? Esses nomes João e Maria, Pedro, tem demais. Então, naquela época também existia vários Cainã, vários Lameque, vários... Você está entendendo?
e vários também Enoque. Esse Enoque que está ali não é o nosso Enoque que foi arrebatado, dos filhos de Deus. É o Enoque dos filhos dos homens, vindo da geração de Caim. Amém, irmão? Então, vamos lá. O não está escrito na Bíblia não é verdade, tá, querido? Não está, não adianta falar que foi estudo de 4.000 anos atrás, não entra nessa. Não está escrito na Bíblia, é suposição, sabe? Coisas que não condiz com a palavra, tá? Não está escrito na Bíblia, é heresia. Ele conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ele disse, alcancei do Senhor o homem. Analisa bem, aqui já conversa falar. Alcancei do Senhor o homem. Ele veio de quem? De Adão. Alcancei do Senhor homem. Homem normal, pecador como nós. Ele deu à luz mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Presta atenção. E aconteceu ao cabo de que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Presta atenção, aqui está falando que Deus, o Senhor, né? Atentou o Senhor para Abel. Primeiro ele atentou para Abel. Por quê? Abel era do bem, Abel fazia as coisas certas, corretas, justo, homem do bem, homem de boa vontade. E para a sua oferta, primeiro ele aceitou Abel, para depois aceitar a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então ele diz aqui, para Caim, primeiro para Caim. Primeiro ele não atentou para Caim. E depois também não atentou para a sua oferta, porque Caim era do mal. É do mal porque ele fazia as coisas do mal. Ele era injusto. Ele era aquele homem natural que praticava o mal como homem da corrupção. Assassino. A realidade está aí. Então, Deus não atentou para Caim, porque ele é maldoso, e também para a sua oferta. Como é que Deus vai aceitar a oferta de um maldoso? Não adianta a pessoa fazer todo tipo de mal e querer comprar salvação. A Deus ninguém se compra. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem? Se não fizeres o bem. E o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vou ler aqui de novo, não ficou boa a leitura, não. E o Senhor disse a Caim, por que irás? Né? Porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Ele irou. E por que descaiu o seu semblante? O rosto dele, desfigurou. Se bem fizeres, Deus falando com ele, não é certo que será aceito? Deus falando para ele, se você fizer o bem, você vai ser aceito. E se não fizeres o bem, o pecado já porta. Porque Deus falou, olha, está aí o pecado já porta. Quer dizer, aí está o livre-arbítrio. Eu dei livre-arbítrio para vocês. Você tem um livre-arbítrio. Se você quiser fazer o bem, você faz. Se você quiser fazer o mal, você faz. O mal está aí às portas e o bem também. O pecado já é a porta. Está aí, a liberdade que o homem tem. Então, Deus deu para nós o livre-arbítrio. Essa é uma grande liberdade que o homem tem. Escolher o bem e o mal. Qual lado você vai escolher? E sobre o pecado já é a porta. Então, o mal está aí. Você peca se você quiser. Ou não peca. A tentação está aí. E sobre ti será o teu desejo. Como você deseja hoje? Praticar o bem ou praticar o mal? Está fazendo o que é do mal ou quer fazendo o que é do bem? Mas sobre ele deve dominar. O que você tem que dominar? Sobre o bem e o mal. Qual lado você está? Você é do homem ou da mulher de boa vontade ou do homem e mulher do mal? E vamos lá. Eu coloquei em letra verde aqui para mudar um pouco a história. E Caim, com o seu irmão Abel, ele falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só. Deus tinha falado para ele, Caim, aí, ou bem ou mal. Ele escolheu o mal, ele matou o irmão. Ele disse o Senhor a Caim, onde está o Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou o guardador do teu irmão. Olha o que ele respondeu para Deus. Deus falando com ele, assassino, corrupto, maligno, do mal. Meu Deus, eu até paro um pouquinho para dar uma respirada. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Teu irmão. Ele já tinha matado Abel, né? Deus está perguntando para ele. Ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ele disse, eu sou.
segurança, protetor do meu irmão. Olha o que ele falou para Deus. Deus falando com ele, meu irmão, presta atenção. Deus falando com ele. Imagina Deus falando com você. E disse Deus: que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu. Deus já amaldiçoou ele. Irmão, não adianta. Quem faz o mal é maldito. É do mal, maldito. Maldito, mal vem de maldito. Maldito vem de mal, maldito, maldito. Quem pratica o mal é maldito. E agora, maldito és tu desde a terra. E abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha só, o sangue caiu sobre a terra. O primeiro homicídio, né? Primeiro assassinato. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivos e vagabundos será sobre a terra. Irmão, como tem fugitivo e vagabundo sobre a terra hoje? Meu Deus. Até de colarinho branco. Então disse Caim ao Senhor: maior é a minha maldade que possa ser perdoada, porque Deus já tinha falado para ele: o bem você pode fazer, o mal também, você escolhe, ele escolheu o mal. Aí agora ainda pergunta para Deus, né? Ainda fala com Deus: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Né? História, né? Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face esconderei, serei fugitivo e vagabundo. Ele confirma que eu vou ser vagabundo e fugitivo pro resto da vida na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor no sinal em Caim para que não ferisse qualquer que achasse. Presta atenção, irmão. Tem muita gente que faz aqui, quer saber, né, aquela polêmica sobre o sinal de Caim. Ninguém sabe que sinal é, não adianta querer inventar. No olho, na boca, no nariz, ninguém sabe. Da cor, ninguém sabe que sinal é esse. Não adianta vir com história. Não está escrito em nenhum livro da vida, que ninguém escreveu sobre isso. Então Deus não revelou, não está na Bíblia. Não entra nessa história. Não entra não. Glória a Deus. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, irmão, aqui começa agora. Vocês viram a história de Caim, como Deus deu liberdade para ele escolher o bem e o mal. Para onde ele escolheu é igual hoje. Você tem o livre-arbítrio. Para onde você vai? O bem ou para o mal? Caim escolheu o mal. Ainda debateu com Deus e discutiu com Deus. Agora nós vamos, para entender melhor, irmão, vamos parar aqui a partir do 17, para entender as gerações dos filhos dos homens. Porque também tem as gerações dos filhos de Deus. Ontem até pediu o Tony, que entrou aí agora aí, e ele viu, eu só quero o capítulo e o versículo de João, irmão. Não precisa falar nada, não. Só quero o versículo, tá? E aí, Tony, para mim? Só quero o capítulo e o versículo de João. Não quero toda a frase, não. Só o capítulo e o versículo, mais nada. Então, aqui nós vamos entender o início dos filhos dos homens. Porque há 2 gerações, dos homens e a dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que aceitam Deus. Aqueles que obedecem a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Tony já mandou aqui, João capítulo 1, 12. Ok, irmão? Pode olhar aí. Depois não precisa abrir a Bíblia, não. Vamos aqui primeiro. O início das gerações dos homens. Para entender o que é geração dos homens, o que é a geração dos filhos de Deus. Ok? Então vamos começar dos homens. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Olha só, Enoque não é o Enoque da geração de Noé? Não, essa aqui, Enoque, é da geração de Caim. Olha só, ele conheceu Caim, a sua mulher, quer dizer, ele teve relações com a mulher dele, sexuais, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Olha só o Enoque do livro. Lembra do Enoque? As pessoas estão falando do livro do Enoque? Não existe esse livro. Eu vou dizer para vocês, esse livro foi escrito, quer dizer, supostamente foi escrito antes do dilúvio. Agora me diz uma coisa, irmão. No dilúvio, como é que você pode ter guardado alguma coisa no dilúvio e antes do dilúvio não existia escrito nenhum que você possa ter guardado? Porque se tivesse escrito e não teve escrito, foi muito depois do dilúvio que houve os escritos, né? A escrita. Então, como é que ia depois do dilúvio sobrar alguma coisa? Fala para mim. Vamos ver que Noé juntasse muito pergaminho, que não existia pergaminho naquela época, não existia como guardar, porque antigamente ele escrevia no barro. Eles endureciam o barro como se faz hoje talha, como se faz aquelas botilhas de barro, eles escreviam no barro.
Como que ia sobrar alguma coisa na água? Porque, irmão, a água cobriu tudo, só não cobriu a arca. Entenderam agora? Esse Enoque aqui não é o Enoque que foi transladado, é o Enoque da família de Caim, porque naquela época existia muito João, muita Maria, muito Pedro, e até Enoque também existia muito Enoque, muito Lameque. Está entendendo? Existe Caim, Cainã, existia muito esses nomes. Porque estava começando a geração dos seres humanos na Terra. E aqui tem duas gerações dos homens, que é a partir de Caim, dos homens naturais pecadores que não queriam a Deus, e daqueles homens que é abençoado, filhos de Deus, que queriam a Deus, que é da linhagem de Sete. Nós vamos entender lá. Ele conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, esse Enoque era famoso, irmão. Esse filho de Caim era famoso. Até hoje tem um livro no nome dele. Mas esse livro não é um livro abençoado. É um livro que escreveram depois do dilúvio, dizendo que era dele. Não era. O dilúvio não sobrou nada do dilúvio. A terra toda foi coberta. Irmão, para vocês terem uma ideia, se vocês estudarem mais a fundo, vocês vão ver que a terra, para ficar seca mesmo, levou um ano. Desde do início ao fim, levou um ano para secar tudo. Não é para descer a arca só, não, porque a arca desceu, mas ainda existia água sobre a terra. Então, esse Enoque é famoso, só que esse Enoque não é do Enoque que foi arrebatado, é o Enoque da linhagem dos homens, de Caim, do pecado. E a Enoque nasceu Irade, aí começou a falar que as gerações dos filhos de Caim, que gerou Enoque. Enoque foi gerando tudo aqui, ó, neto, bisneto, tataraneto, Lameque, para si, duas mulheres, e o nome dela lá, e começou com aqui, ó, que tudo é geração de Caim, tudo é geração de Caim e de Enoque. Esse Enoque que o livro aí, que as pessoas falam muito dele, esse livro aí, Tubal-Caim, foi Noé, mas diz Tubal-Caim praticamente, a gente entende que esse Tubal-Caim viveu praticamente na época de Noé. Lameque, Zilá, mulher, tudo contra Noé. Esse pessoal, o povo todo aqui foi contra Noé na época. Porque 7 vezes Caim foi castigado. Aí, meu irmão, aqui é a geração de Caim. Dos homens naturais, dos homens pecadores, dos homens que não queriam nada de Deus, dos homens corruptos. Agora começa a geração do filho de Deus. Eu quero dizer aqui para vocês o que é filho de Deus. Alguns pastores aí falam que filhos de Deus, que tiveram relações com as mulheres na época, eram os anjos. Não eram. Anjo não tem sexo. Anjo não procria. Anjo não, sabe, ele não tem sexo, não tem órgãos genitais. Quer que eu diga mais com detalhes? Ele não pode procriar porque não tem órgãos genitais. Anjo não tem sexo. E a Bíblia diz que nós seremos como os anjos lá no céu. Você acha que Deus criou anjo? Desculpa, fêmea? Não. Deus nunca criou anjo, mulher, fêmea, nada. Não existe isso no céu. Não tem casamento no céu. Seremos espíritos iguais anjos no céu na época, quando nós estivermos lá com ele. Então, aqui nós vamos entender o início da geração dos filhos de Deus. O que é o filho de Deus? Você vai entender agora. Em João capítulo 1, que o Tony já passou para nós, do verso 1, do capítulo 1, do verso 10 ao 12, diz assim, verso 10, do capítulo 1 de João, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmão, quem não é de Deus não conhece a Deus. Quem não é de Cristo não conhece a Cristo. Quem não sabe quem é Deus não sabe quem é Cristo, não pode dizer, porque não tem comunhão, não tem contato, não vive, não pratica as coisas de Deus. E ele coisa aqui assim, ó, e veio para os seus e os seus não receberam. Na época ele veio para os seus filhos, para aqueles que ele criou, para aquele que ele ajudou, principalmente Israel. E Israel virou as costas para ele, tanto que o crucificaram. Aí vamos lá, agora que está aqui o segredo de tudo que eu estou falando aqui, o segredo está aqui, ó, o segredo. Mas, vírgula, a todos quantos o receberam, vírgula, todos que receberam Jesus, todos que querem o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Então você é considerado um filho de Deus. Tem que praticar. Aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor Jesus disse. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Então está aqui claramente, versículo 12 de 1 de João. Mas a todos quantos o receberam, você já recebeu Jesus? O Senhor Jesus? Você já aceitou o Senhor Jesus? Você está praticando o que ele ensinou?
então foi dado para você o poder de ser chamado filho de Deus. Isso é filho de Deus. Aí, vocês vão entender mais ali na frente, filho de Deus é esse que tem Deus, que busca Deus, que procura Deus, que obedece a Deus, que aceita Jesus, que tem Jesus no coração, que procura andar nos caminhos do Senhor e o que ele ensinou. Vou ler de novo. Mas a todos quantos o receberam, aceitaram Jesus, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que busca Deus, irmão. Ok? Aqueles são seus servos. Servos de Deus são os filhos de Deus. Considerados por Deus. Amém, querido? Agora vamos entender isso aqui para entender a palavra. Para não falar que aqui os anjos fizeram sexo com mulheres. Não houve isso, não houve isso. Não está escrito isso na Bíblia. Mentira! Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e tornou Adão a não sei o que você, por quê? E deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete. Por quê? Primeiro foi Caim. Caim matou Abel. Caim foi para o outro lado. Ele teve que fazer outro filho para ir para o lado de Deus. Porque Caim já foi para o lado do mal. Caim já foi assassino. Caim já foi corrupto. Então, lado do homem natural. Só que aí começou a Sete. Começou com Sete. O novo filho, o mais novo filho de Adão. E porque, disse ela, Deus me deu um filho em lugar de Abel. Porquanto Caim o matou. Porque Caim matou Abel. E a Sete também nasceu os filhos e chamou o seu nome Enos. Aí começa, querido. Aí começa a geração dos filhos de Deus. Aqueles que obedecem, que buscam, que procuram andar no caminho do Senhor. Vocês vão entender na leitura aqui. Por isso que é bom você ler, estudar e buscar a direção de Deus. Não é só ler. Tem gente que só estuda. Não, você tem que ler, estudar e buscar a direção do Espírito Santo de Deus para te revelar. Por isso que Deus deu essa revelação. Eu fico vendo aquelas pessoas falar de Enoque, livro de Enoque, e que houve gigante, que houve sexo entre anjos e mulheres. Não está na Bíblia, é heresia. Então começou a invocar o nome do Senhor. Olha só, querido, vamos começar de novo, vou ler de novo aqui. E Sete também nasceu um filho de Sete. Olha só, de Sete é o filho que veio depois de Abel. Né? O terceiro filho de Adão. E veio Sete, e dele gerou um filho. Nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Olha só. Então começou a invocar o nome do Senhor. Aí começou a geração dos filhos de Deus. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo o que é a geração dos filhos de Deus e o que é a geração dos filhos dos homens? É isso aí, querido. Foi quando o Senhor Jesus falou para o Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não é filho de Deus, querido. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo, tem que aceitar o Senhor Jesus, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem que buscar o Senhor, jejuar, vigiar, buscar, lutar e buscar o Senhor. Aí está falando aqui, o seu nome era Enos, o filho de Sete, depois de Adão. E então você começou a invocar o Senhor. Está vendo aí? Veio Adão, Sete, agora Enos. E aí começou a se invocar o nome do Senhor. Aqui, irmão, lá que está escrito, logo no iníciozinho, capítulo 5. De Gênesis, versículo 26. Agora, irmão, aí nós aprendemos agora você vai ver agora, meu irmão, as heresias que as pessoas estão ensinando aí. Irmão, só misericórdia. Tem pessoas aí que tem, eu sei que eu estou até pedindo o pessoal para ajudar aí a duplicar o canal, eu estou pedindo ajudar aí, porque, irmão, as pessoas precisam saber a verdade. As pessoas precisam conhecer a verdade, é muita mentira que está sendo pregada. É muita coisa que não está escrito. O mal está tomando uma posição. Ele não vence, a gente sabe disso, mas ele faz bagunça, mas ele se levanta. Claro que ele vai cair e fugir por 7 caminhos, mas ele se levanta. Ele se levantou contra Daniel na cova dos leões, ele se levantou contra Sadraque e Mesaque na fornalha ardente, ele se levantou contra Moisés lá diante do mar, mas eles caíram, todos eles. Moisés venceu, Daniel venceu, e Sadraque, Mesaque e Abednego também venceu. E você vai vencer, eu vou vencer, porque no mundo tereis aflições. Não tenha medo não, querido. Você vai ter aflição, você vai cair na boca do leão, na cova, você vai entrar na fornalha, você vai estar diante do mar, o faraó atrás de você, mas não se preocupa não, todos eles venceram, e você também já é um vencedor, mais que vencedor. Vamos entender aqui a palavra aqui, Gênesis capítulo 5. Esse é o livro das gerações de Adão. Irmão, tudo isso foi antes do dilúvio. Sem é filho de Noé. Sem é filho de Noé. Tá? Já é depois do dilúvio. Aí vem as gerações de Adão e tudo antes de Noé. Tá? É o que nós estamos falando aqui, antes do dilúvio. No dia
em que Deus criou o homem, semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Então, Deus abençoou essa geração dos filhos dele. E chamou o seu nome de Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos. E a sua semelhança conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Aqui está começando a geração dos filhos de Deus. Está entendendo, irmão? Aqueles que buscaram o Senhor. Sete é pai de Enos. Nós já lemos isso aqui. E foram os dias de Adão, que gerou Sete, e vai embora, que gerou Sete, e Sete gerou Enos. Aí, irmão, começou a geração dos filhos de Deus, em Enos, e Sete. Porque Caim já é outra geração, a geração do outro lado dos filhos de Adão, que não quis buscar o Senhor. Aí perdeu, aí esse aqui, ó, Enos, Sete, começou a ser buscar, e aí foi considerado os filhos de Deus. Não os anjos. Os anjos são filhos de Deus? Claro que são, irmão. Toda a criação que obedece e busca o Senhor, e que ele é considerado filho de Deus. É, meu irmão, porque foi ele que criou, ele é pai de todos nós. Mas daquele que o busca, daqueles que têm sinceridade, daqueles que buscam ele com sinceridade e buscam santidade. Aí, não vou ler tudo, não, só para vocês entenderem. Aí vem 7 anos, depois de Enos gerou Cainã, mesma coisa, os nomes na ela, tudo igual. Isso aqui é uma geração só de 7 Enos e Cainã. E Cainã foi e gerou Malael, tudo da geração de 7 Enos. Tudo buscando o Senhor, tudo buscando o Senhor. Você vê como é que eles buscavam o Senhor, meu irmão. Vou mostrar para vocês, vou provar como que eles eram de Deus e obedeciam o Senhor e buscavam. Malael gerou Jared, e Jared gerou a quem? Gerou a Enoque. Esse Enoque aí, irmão, você vai entender que é o Enoque que foi arrebatado. O Enoque que viveu 365 anos. 365 anos. Olha só quantos anos ele durou. Aí vem esse Enoque, não é aquele Enoque da geração de Caim, não. Esse Enoque é aquele que foi arrebatado. Glória a Deus. Eu sei, irmão, estou falando muito rápido, mas se você ler depois, você pode pegar isso aqui, ler a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. Ele viveu Jared, Enoque, tá? E Enoque gerou quem? Matusalém. Matusalém é aquele que viveu o homem mais velho do mundo. Se eu não me engano, 969 anos que ele viveu. E Enos gerou, vai, e agora aí você vê. Vou provar para vocês, queridos, olha só. Aí, ó. Enoque, pai de Matusalém, que viveu o homem mais velho da face da terra, foi Matusalém, filho de Enoque. Quem foi Enoque? E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. E é que eu estou falando, irmão, naquela época existiam muitos nomes iguais. Enoque era da geração dos filhos de Deus. Aquele Enoque é da geração de filho de Caim, da geração dos filhos dos homens naturais que não queriam Deus. Agora, essa geração de Enoque aqui, que vem de Sete, de Eno, tudo antes do dilúvio. Olha como era, eles buscavam o Senhor. Enoque buscava tanto o Senhor, que andou com Deus. Ele andou com Deus. Imagina você andar com Deus, querido. Eu acho que ele falava com Deus toda hora, conversava, perguntava a Deus o que eu posso falar, o que eu posso pensar. Eu acho que ele conversava com Deus nesse sentido. É loucura, meu, é isso mesmo. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Hein, querido? Amém? Tá dando para entender tudo aí? Eu não vou esticar mais, não, irmão. Tem muita coisa para me falar para vocês. Aqui, ó. O arrebatamento aqui. Isso foi antes do dilúvio, hein? Isso ainda não chegou em Noé, não. Eu vou falar de Noé depois. E não chegou ainda em Noé, não. O Tony está dizendo um amém aqui. Glória a Deus, Tony. Então, Noé, aqui Enoque. Enoque foi arrebatado. Irmão, esse aqui é um tipo de arrebatamento. Se Deus arrebatou Enoque, Elias, Jesus Cristo, Senhor Jesus, ele não vai arrebatar a igreja? Então, como foi nos dias de Noé, assim está sendo na vida do homem. Jesus está voltando. Amém? Eu quero continuar, mas não dá por causa do horário, senão fica muito extenso e as pessoas não gostam de vídeo extenso. Não vamos continuar isso amanhã, ok? Deus abençoe. Tony, beijo. Pai do Senhor Jesus para todos. Ficam com Deus. Ó, duplica o canal aí. Ajuda a gente aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. Paz. Tony está dando a paz aqui. Amém, Tony? Vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até amanhã, nesse mesmo estudo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.